rádio que toca palhoça. Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Saúde Mental em Foco com Renascer Psicologia Especializada. Não esqueçam, gente, de ir lá, dar uma olhadinha lá na minha página no Instagram, renascer.psi.especializada. Deixa um recadinho lá pra gente, através do link da bio você tem acesso a todos os nossos programas de podcast. Hoje o nosso tema aqui é um tema importantíssimo, não mais nem menos do que os outros, né? Mas nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista e nós, em princípio, teríamos duas convidadas, uma psicóloga e uma assistente social, mas infelizmente a assistente social teve alguns problemas de ordem familiar e não poderá participar, mas nós temos aqui a minha querida amiga Juliene Larena. Ela é psicóloga clínica, especialista em intervenção ABA para autismo de deficiência intelectual, certificação pivotal Response Treatment nível 1, certificação no método POD de comunicação alternativa, pranchas dinâmicas com organização pragmática. Não é brincadeira não o currículo dessa psicóloga, gente. E além de ser um ser humano incrível. Juliene, seja muito bem-vinda ao podcast Saúde Mental em Foco. Eu vou te passar a palavra para que você possa aí, inicialmente, aí tá dizendo alguma coisa que você queira. Ai, Lourdes, obrigada, né, a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre o autismo, que faz parte da minha vida nesses últimos 3 anos e trazer informação para as famílias principalmente. Ok, então vamos lá, vamos começar, né? Vamos. Eu queria começar esse podcast te perguntando o seguinte: existem muitas dúvidas, não só de pessoas leigas, né, no dia a dia, pessoas da comunidade, mas também por parte de muitos profissionais. A pergunta é: o autismo sempre existiu ou tem alguma coisa aí acontecendo que a gente não sabe, que parece que todo mundo tem diagnóstico de autismo? Como é que é isso, Juliene? As pessoas falam, autismo tá na moda, né? Não, gente, o autismo não está na moda, né? É um transtorno que sempre existiu. A ciência ela vem evoluindo, os critérios diagnósticos também, não é a mesma coisa dos anos 80, por exemplo. Então, o autismo sempre existiu, né? O que a gente tem hoje é o quê? A ciência com mais qualidade, a gente tem mais ferramentas para diagnóstico, o diagnóstico está cada vez mais precoce e, por isso, consequentemente, a gente vai ter mais diagnóstico. Uhum. Não, sempre já lembra aquela criança há 30 anos atrás que tinha mais dificuldade, que era mais fechada, enfim, que era bem rotulada com outros termos, assim. Quando a gente vai fazer o levantamento realmente da história de vida dessa criança, a gente vai diagnosticar o transtorno do espectro autista. E por que o autismo hoje que eu digo, não é exatamente esse ano, mas recentemente, é chamado de transtorno do espectro autista? É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele é caracterizado por déficit na comunicação e na interação social e a presença de interesse restrito e repetitivo. Então, esses traços desses déficits são variados, de acordo com cada pessoa, né? Aí até o termo transtorno do espectro, né? O espectro, esse termo foi trazido da física, né? Trazido da física, quer dizer uma frequência múltipla, né? Que frequência múltipla relacionada ao autismo seria? Esses traços, né? Esses traços autísticos são múltiplos, variados e diferenciados para cada pessoa com autismo. Então, se a gente fala, eu conheço uma pessoa com autismo, eu conheço uma pessoa com autismo. A outra vai ser outra completamente diferente, apesar de necessariamente ter, para critério diagnóstico, esses dois grandes grupos
né, de déficit, que é déficit na interação e na comunicação social, e é a presença de interesse restrito e repetitivo. A diferença vai ser como esses déficits vão se apresentar para cada pessoa. Tá, então o espectro quer dizer que reúne várias características, assim, não existe só um comportamento específico de uma criança, um adolescente ou um adulto que seja diagnosticado com autismo. O espectro envolve vários, então. Vários, e se apresenta de uma forma completamente diferente. Vou dar um exemplo. Tem crianças que têm uma fala super rebuscada e crianças que não falam, né? Uhum. Tem crianças que têm questões sensoriais variadas e outras que não têm. Tem crianças que têm questão sensorial, por exemplo, a mesma dificuldade sensorial, mas a frequência e a intensidade que o que se apresenta é diferente. Então, vai sempre ter. Eu vou ter uma dificuldade na interação e na comunicação social, mas como isso vai se apresentar vai ser diferente. Completamente diferente. Entendi. E com que idade já dá para diagnosticar, assim, né? Porque tem alguns transtornos. Eu quero fazer uma pergunta antes. Esses dias alguém me perguntou assim, o transtorno do espectro autista é uma deficiência? Aí eu te pergunto, é uma deficiência? Legalmente é caracterizado como uma pessoa com deficiência, né? Para os direitos legais mesmo, assim, a dar assistência ajudaria, né? Mas de ter auxílio, né? De ter o BPC, alguns auxílios consideram uma pessoa com deficiência. Entendi. Mas o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso. É um transtorno global do desenvolvimento. Mas nem todo autista tem deficiência intelectual. Não, nem todo autismo tem deficiência intelectual. Pode ser uma comorbidade, é frequente, tá? Mas não necessariamente uma pessoa com autismo vai ter DI. Entendi. Porque essa é uma questão também que as pessoas têm muita dúvida, né? Porque alguns, eu já vi casos, inclusive eu tenho uma família, né, que eu já atendi a família e agora atendo individual, que tem um membro da família que tem um diagnóstico de autismo, mas antes do diagnóstico de autismo, teve um diagnóstico de epilepsia. Então, existem os 2 diagnósticos. Na verdade, existem 3 diagnósticos. Existe o diagnóstico de autismo, de epilepsia, existe o diagnóstico de autismo e tem ainda o diagnóstico de deficiência intelectual, não é? Então, esses 3 podem aparecer juntos também. Podem. Entendi. Como é difícil para as pessoas leigas entenderem isso, né? Eu fico pensando o quanto que é difícil para um pai, para uma mãe, né, quando recebem esse diagnóstico, primeiro o impacto de ter um filho, né, que não é um filho típico, é um filho atípico. Porque nós idealizamos muito, né? Inclusive idealizamos os nossos filhos, né? E ter um filho que não vem da forma como foi idealizada é viver um processo de luto, né? Inicialmente. Eu até queria te ouvir um pouquinho, né? Já que você é mãe, né? De uma criança com diagnóstico do transtorno do espectro autista, compartilhar um pouquinho com a gente, assim, até porque com certeza muitas mães, né, vão estar nos ouvindo, compartilhar o que te chamou atenção no teu filho, independente de você ser psicólogo ou não, porque ali você estava no papel de mãe, né? Como você lidou quando você recebeu o diagnóstico? Como foi isso, viver esse luto, assim? Foi bem difícil, né? Tu vivenciou um pedacinho dessa minha história, dessa história. E assim, eu não atendia crianças, né? Eu atendia só adultos, enfim, meu foco profissional era esse. Mas eu percebi algumas diferenças, né? Algumas diferenças, ele não falava, né? O do meu filho foi bem mais claro porque ele não falava.
Ele falou papá, mamã, bobó, naquela fase dos 10 meses por aí, mas depois perdeu. Então, perda de habilidades, que isso é um sinal, né, ligar o alerta mesmo, perda de habilidades e contato visual foi diminuindo, ele parou de responder pelo nome, a gente chamava pelo nome, ele não olhava, o interesse por itens aleatórios, né, pedra, ele não se interessava por brinquedo, ele andava com pedra, ele queria andar com garrafa PET, então são interesses restritos e repetitivos, que é até um critério diagnóstico, né, que eu comecei a ficar preocupada. E eu percebi esses sinais com 9 meses. Então, não foi fácil esse diagnóstico, porque tem profissionais, infelizmente, que não estão capacitados para perceber os primeiros sinais e vão arrastando o diagnóstico. Então, desde os 9 meses, eu percebi, a gente foi procurando profissionais, e eu só recebi o diagnóstico com 2 anos. Então, toda a minha fala era desacreditada, eu estava cansada, enfim, todas aquelas culpas que direcionam para a mãe, foi o que eu ouvi. Então, isso prejudicou muito, porque a gente adiou muito esse diagnóstico, né? E, infelizmente, legalmente, para fazer intervenção, sem ser por meio particular, por exemplo, a gente precisa do diagnóstico. Né? E então, a gente fala de 9 meses a 2 anos, a gente perdeu uma janela de oportunidades muito, muito grande. E como foi, assim, esse sentimento, assim, sabe, Juliane, assim, de dizer, realmente, confirmou o diagnóstico, e agora, o que eu faço, né? Como é que eu posso ser mãe de uma criança com autismo? Nossa, foi muito difícil. Então, as coisas que a gente, quando recebe uma família, procurar ajuda para a mãe, né? Porque não é fácil. A vida da gente muda completamente. Né? Ele vai procurar. Eu falo que acho que o diagnóstico não foi nem tão difícil, porque eu já vinha nessa estrada há muito tempo, mas foi saber o que eu ia poder fazer pelo meu filho. Acho que o mais difícil era isso. A gente tinha um longo caminho para ajudá-lo. Né? Então, quais as intervenções, o custo disso, né? O custo que isso ia trazer pra gente, se a gente ia conseguir essa intervenção de outra forma, né? Enfim, foi a parte, acho que a parte mais difícil não foi nem o diagnóstico, foi saber a longa estrada que a gente ia ter que percorrer para conseguir auxiliar. Você sabe que eu já tive a oportunidade de atender mãe solo com filho autista e em situação de grave vulnerabilidade social, né? E de poder acompanhar o abandono dessa mãe e o abandono dessa criança também pela rede pública. Infelizmente nós não temos hoje aqui, né, assistente social para também estar contribuindo, falando um pouco da experiência dela na rede pública, e a minha experiência na rede pública, né, enquanto psicóloga, não é no atendimento dessa demanda específica do autismo, então eu não me autorizo a falar sobre a rede pública, mas de uma maneira geral, o que eu percebo dos meus pacientes que apresentam essa demanda na dinâmica familiar, né, na sua família, é de um total desamparo, do ponto de vista de serviços especializados na rede pública, de profissionais qualificados e também do número de profissionais suficientes para atenderem essa demanda, né? Então, ou seja, tanto a criança quanto a mãe, quanto a família, mas principalmente a mãe, né, que é aquela, a gente não vai entrar aqui numa discussão de gênero, né? Mas é aquela que mais, né, tá próxima a essa criança, né, de estar dando todo o suporte. Então, o sofrimento, assim, são mães que entram em grave sofrimento psíquico por conta de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Que você acabou de relatar enquanto experiência, que não ser validada pelos serviços de saúde no que essa mãe está observando de diferente no comportamento do seu filho, de não conseguir atendimento para esse filho
de não conseguir ter um segundo professor para esse filho numa creche, porque precisa de um laudo por escrito de um neuropediatra que precisa, às vezes, fica 1 ano e pouco, às vezes, esperando numa fila para conseguir. E, enquanto isso, a criança vai perdendo a oportunidade de estar com intervenções, né, que contribuam para a sua autonomia, para o seu desenvolvimento, né, para o seu neurodesenvolvimento de forma adequada. Porque se a gente for falar de uma mãe de uma condição financeira melhor, ela vai ter acesso aí a uma equipe, né, interdisciplinar, né, mas nesses outros casos a gente acaba não tendo, né. Eu queria também te perguntar, 2 anos, você falou 2 anos, né, do teu filho, é a idade em que, digamos, é tida como, a partir dessa idade, melhor dizendo, que se pode bater o martelo em relação ao diagnóstico? Tem isso ou não? O que a gente tem de evidência hoje é que a partir de 18 meses a gente pode dar um diagnóstico com segurança. 8 meses? 18. 18. Tá. Isso, 18 meses. Mas o que a gente vê que na realidade não é essa, né? Tem a maioria, a grande maioria realmente é com diagnóstico mais tardio, entre aspas, né? 4 anos, assim. Tá? A gente tem recebido crianças com 2 anos, que isso já é muito bom, mas realmente muitos profissionais ainda esperam ter muito mais evidência, assim, tá mais nítido, esperam muito tempo para esse diagnóstico. Mas assim, vale salientar que a gente não precisa de diagnóstico para fazer intervenção, né? Se a gente perceber uma criança com 9 meses, se a gente já tem escalas, tem protocolos para avaliar isso, né? Se tem algum atraso, a gente vai intervir. Pode intervir, ensinar essas habilidades que ele não estão apresentando os bebês, enfim, as crianças, e iniciar a intervenção. Entendi. E existem dúvidas também em relação às causas, né? Tem uma causa, assim, por exemplo, tem uma herança genética, tem alguma causa social, biológica? Existem muitas dúvidas também em relação a isso. Isso, sim. A causa do autismo é múltipla, né? Mas o que a gente tem de evidência é 81% é geneticamente herdado. Né? Então, essa herdabilidade vai ser da mãe, ou do pai, ou da junção dos dois, que vai ter uma mutação e essa mutação vai ocasionar o autismo. Né? 18% é geneticamente não herdado, ou seja, a mutação ocorre na criança mesmo, tá? Vale salientar também, gente, que essa mutação é normal, ela acontece com todo mundo, nós todos temos mutações. A diferença é que quando a mutação ocorre em determinados genes, aí ela pode ocasionar o autismo. Entendi. Tá? E de 1 a 3% são causas ambientais. Mas causas ambientais não quer dizer depois que a criança nasce, né, que tem muito mito, é muita tela, já tem profissionais que trazem isso, é muita tela, é culpa da mãe, a mãe não está dando atenção, é falta de estímulo, não é nada disso. O ambiental está relacionado ao ambiente intrauterino, tá? Principalmente dos 3 primeiros meses, tá? E o que a gente sabe, por exemplo, é que tem o uso do ácido valproico, tá? Ele causa o autismo. A idade avançada do pai, a partir dos 35 anos, sabe-se que a carga genética ela vai perdendo um pouquinho de qualidade a partir dos 35 anos do pai, principalmente. E algumas infecções. Nossa, isso que você está trazendo é de extrema importância, porque nós temos aí também digamos assim, um percentual, né? Eu não teria agora dados estatísticos aqui para trazer, mas a minha vivência clínica me traz um aumento bem significativo de casos de transtornos bipolares e transtornos de humor de uma maneira geral, né? E o uso do ácido valproico, ele
infelizmente tem sido usado com certa frequência em mulheres. E muitas vezes existem mulheres que não sabem que estão grávidas, né? Isso. E às vezes até numa idade, né, que pode não levar muitas vezes o psiquiatra que está acompanhando a pensar na possibilidade dessa mulher estar grávida. Muitas mulheres engravidam num período em que elas poderiam estar entrando no climatério, por exemplo, né? Então, e mesmo mulheres mais jovens, então a importância do médico estar atento, né, a um possível atraso na menstruação dessa mulher, para que ela possa rapidamente fazer, né, um exame para confirmar a gravidez ou não, para suspender a medicação, substituir aí com o médico, para não, digamos, aumentar aí, engordar essa estatística, né, da interferência do ácido valproico, para que entre nesse percentual aí, apesar de ser pequeno, mas quando a gente fala em estatística na saúde, a gente pensa, mas 3%, de 1 a 3%, é muito. É muito, né? Se a gente for pensar em 100 mulheres, 3 podem, né, ter um filho com autismo em razão de estar utilizando o ácido valproico, né? Eu queria te perguntar uma outra questão. Quais seriam os sintomas principais do autismo? Você já citou alguns, né? Mas para que as pessoas que estão nos ouvindo possam ficar atentas a esses sinais, a esses sintomas. Vou voltar novamente para os critérios diagnósticos do DSM, só para a gente se localizar, tá? Então, vou perceber prejuízo na comunicação e interação social. Como é que ele vai se apresentar? Como é que isso vai se apresentar, tá? Então, déficit em reciprocidade socioemocional. Como é que eu vou perceber isso na criança, um bebê pequeno? Atenção compartilhada, por exemplo. Crianças do desenvolvimento típico, ela compartilha interesse o tempo todo com você. Ela pega um item, olha mamãe, ou se não fala, ela só mostra, né? Quando a gente fala, o avião no céu, a criança olha, depois olha para você e sorri, né? Esse compartilhar, que com crianças que podem estar no espectro, ele pode aparecer, mas ele é um pouco rebaixado, um pouco diminuído, tá? Contato visual, né? Tanto crianças, nós somos seres sociais, né? Então a gente faz muito contato visual e a permanência desse contato. Também às vezes, meu filho olha para mim, mas com que permanência? Ele mantém esse contato? Ou às vezes ele olha e baixa, né? Responder pelo nome, a gente chama a criança imediatamente ela olha. E se a gente chama, a gente costuma falar, parece que ele não escuta. Muitas pessoas encaminham para fazer algum exame, né, auditivo, porque a gente chama, a criança não tá nem aí pra gente. Ela tá lá com um item de preferência e não tá nem aí pra fazer, mas ela tá escutando, né? Então, os primeiros sinais. Algumas crianças falam, mas algumas crianças apresentam atraso na fala, então atraso na fala também é um sinal importante. Muitas crianças pegam os pais pelas mãos e quando, por exemplo, a criança quer água, né, quer esse copo de água, ela não aponta, ela não fala, ela pega a mãozinha do pai e leva em direção ao copo. Ela quer ir em algum lugar, ela pega a mãozinha do pai e vai para mostrar. Mas ela cognitivamente, o cognitivo dela tá perfeito. Ela só não consegue ter essa interação. Isso, essa interação, esse interesse pelo outro, né? Crianças típicas, elas, a gente faz qualquer gracinha, ela já vem e vem compartilhar com você. Esse é um dos principais, né? E identificar, por exemplo, emoções em si, nos outros, e falar o que está sentindo com crianças com autismo mais leve e mais velhas, por exemplo. Tá? E prejuízo na comunicação verbal e não verbal. Algumas crianças vão falar, se comunicar oralmente, tá? Outras não vão. A gente pode ver assim, a gente fala que a gente fala com as mãos, a gente fala com o rosto, com o olhar, a gente muda
a prosódia, muda o tom de voz. Então, algumas crianças que se comunicam, elas vão ter dificuldade de se comunicar com gestos, por exemplo. A criança pequena, apontar, por exemplo, aponta para tudo para mostrar. Algumas crianças não sabem realmente apontar. Então, de interesse restrito, a criança pode ter dificuldade em transições, tem que fazer sempre a mesma coisa, eu tenho que sentar sempre na mesma cadeira. E se isso não acontece, traz sofrimento para essa criança, né? Também tem um item de interesse, por exemplo, meu filho era uma pedra, né? Não é um item muito funcional. Pode ser até um brinquedo, mas ele não usa esse brinquedo de acordo com a função. Ele vai lá para a rodinha e fica olhando a rodinha. Ele pega um item e fica olhando assim de uma forma assim diferente. Coloca que isso é uma estereotipia visual, né? Isso aí, deixa eu só te perguntar. Usa um objeto, mas com uma outra finalidade, é isso? Isso. Ah, entendi. Então, alinhar os objetos, por exemplo. Alinhar também os objetos. Alinhar. Também tem às vezes tem uma fixação por alguma coisa, né? Por exemplo, por algum brinquedo, por alguma pecinha, qualquer coisa. Tem isso também, né, Juliane? Que é um interesse inflexível por algum item, né? Objeto ou até tema. Quando as crianças mais leves e mais velhas é dinossauro. É tudo do dinossauro. Eu quero tudo do dinossauro, né? Então, por exemplo, meu filho, ele é chocolate. Ele não come chocolate, mas ele quer alinhar as barras de chocolate, por exemplo. Então, a criança vai usar o item não de forma funcional, né? Que é de acordo com o brinquedo. Mas ele vai usar para alinhar, ou ele quer sempre segurar algum item. Também. E um ponto importante a maioria, grande parte das crianças tem, que algumas dificuldades, transtorno sensorial, né? Então, a criança tem sensibilidade auditiva, assim, então um barulho, ela põe a mãozinha, né? Pode andar na ponta dos pés, não pegar em alguns itens, tipo areia, até água, tem crianças que têm alguma sensibilidade, então ficar atenta a isso também. Entendi. Eu estava aqui te ouvindo e pensando na importância do papel da escola, né? E como as escolas estão, na minha avaliação, despreparadas para observarem também lá o comportamento das crianças e ajudarem os pais, assim, chamarem os pais para conversar, né? Olha, nós estamos observando que tem o comportamento A, o comportamento B. Vocês observam também isso em casa, né? Encaminhar para uma avaliação, seja uma escola da rede pública ou privada. Aqui eu não estou fazendo nenhuma diferenciação entre uma ou outra, né? Eu penso que existe um despreparo e vejo aí o papel da escola como fundamental, né? Penso até que isso possa mudar se essa lei realmente da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas realmente for efetivada, vamos dizer assim, né? For batido o martelo e realmente, né, esses dois profissionais estiverem obrigatoriamente dentro da escola. É triste, né, a gente ter que ter uma legislação para o óbvio, né? Mas tudo bem, isso é uma outra história, né? Mas eu já trabalhando na rede pública, na política pública de assistência social, trabalhei muito com a rede observando isso, né? Adolescentes, por exemplo, que estavam na escola desde a primeira série e que aos 16 anos foram diagnosticados com autismo, sempre na mesma escola. E nunca nenhum profissional se atentou, assim, prestou atenção para uma dificuldade dessa criança em todas essas questões que você apontou, né, anteriormente. E como é importante esse diagnóstico cada vez mais precoce, né, Juliane? Porque eu tive uma experiência, até antes da gente começar aqui, eu compartilhei contigo, quero compartilhar aqui agora com todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que alguns 2 anos atrás eu atendi um casal, né?
onde em alguns momentos eu tinha alguma hipótese diagnóstica de que pudesse ter ali algum diagnóstico de autismo ou um transtorno de personalidade. E numa determinada sessão nós conversamos muito sobre o comportamento dessa pessoa e como era essa relação, né, conjugal, como esse comportamento interferia no relacionamento conjugal. E na sessão seguinte de casal, ele trouxe que a sessão anterior tinha mobilizado muito ele, né? E de que ele achava que ele tinha o diagnóstico de autismo. E aí eu perguntei para ele se ele gostaria, né, de ser encaminhado por um profissional da psiquiatria para poder confirmar o diagnóstico. Ele disse que sim, foi encaminhado e o diagnóstico foi confirmado. E isso mudou a vida dele e a vida do casal. Não no sentido de rotular, né, porque a gente não está falando aqui de rótulos, né, de ter o transtorno A, B ou C, né, mas dele poder compreender, né, o comportamento dele, né, que ele muitas vezes foi rotulado, né, de ser isso, ser aquilo, de ser um cara esquisito, de ser um cara que não gostava de se relacionar com as pessoas. E também deu oportunidade para a esposa também compreender o comportamento dele, né? Então, eu penso que a nossa conversa de hoje também é para chamar a atenção para o diagnóstico precoce, né? Que quanto mais cedo, mais essa pessoa vai poder, digamos, se desenvolver de uma maneira mais adequada a partir das demandas, né? Isso. Fala da escola, né? A escola é o principal, sabe? Imagina, tem crianças que passam a manhã e a tarde na escola. Então, a gente consegue observar, né? Às vezes passa até mais tempo na escola do que em casa. Né? E sim, não vou culpar professor, nada, né? Porque a gente precisa também que sejam profissionais que recebam capacitação para isso, para ter esse olhar mais refinado, né? Para que a gente consiga fazer essa triagem, né? De hipóteses, de ter algum atraso e sentar e conversar com os pais para encaminhar. Ótimo. E existem graus, né, de autismo. Tu poderia explicar um pouquinho pra gente? Isso. Hoje a gente utiliza o termo de níveis de autismo, né? Seria os níveis de suporte. Não, porque antes a gente usava o grau para ver a dificuldade, né? Entendi. Mas a gente usa os níveis de suporte atualmente. Então, nível de suporte, nível 1 seria uma pessoa que precisa de suporte diante de algumas dificuldades, né? Nível 2 seria crianças que precisam de suporte significativo. Então, precisa de um suporte um pouquinho a mais para me desenvolver, né? E o nível 3 seria um nível de suporte substancial. Então, precisa de muito suporte para as coisas do cotidiano. O que significaria, quais seriam as demandas desse suporte nesses três estágios, digamos assim? Tá. Por exemplo, crianças do nível 1 de suporte, né? Vai precisar de um suporte para a interação social. Eu vou precisar de um suporte para fazer amizades, para comunicar o que eu estou sentindo, por exemplo. Né? Crianças de suporte nível 2, eu vou precisar de um suporte a mais que isso, em outras áreas. Né? Seja no sensorial, aí vai um pouquinho na comunicação. Tem crianças com suporte nível 2, eu vou precisar de um suporte a mais na comunicação. Vou dar um exemplo, por exemplo, tem crianças que não falam, a gente fala, a criança não fala, ela é nível de suporte 3, não necessariamente. Se ela se comunicar super bem na comunicação alternativa, então ela não precisa de suporte nisso. Né? Ela vai precisar de suporte em outras áreas. Esse nível de suporte vai variar o... Como é que eu posso dizer? A gente tem vários déficits em várias áreas. Então, em alguma área,
eu vou precisar desse suporte. No nível 3 é que essas áreas são maiores. Entendi. A demanda pelo suporte no nível 3 é em mais áreas do que no nível 2 ou no nível 1. Isso. Entendi. Vou fazer uma pergunta bem assim básica que eu escuto às vezes de alguns, porque eu não atendo crianças ou adolescentes com autismo, nem adultos, mas eu atendo mães de crianças com autismo, né? Então, o sofrimento psíquico, como eu falei anteriormente, é muito grande, né? E às vezes a mãe diz assim, ó, eu não sei o que fazer, porque eu pego um ônibus, por exemplo, com essa criança e ela grita o tempo inteiro. Ou eu vou numa consulta, eu não consigo nem escutar o que a médica tá falando, porque ela grita. E aí a mãe diz pra mim assim, ó, isso tanto me irrita, me provoca uma irritabilidade, como também me provoca um constrangimento diante das outras pessoas, porque o preconceito da sociedade ainda, infelizmente, né, Juliane? A gente fala muito de diversidade hoje, de respeito à diversidade, mas eu, particularmente, enquanto psicóloga, eu fico chocada, não sei se essa é a palavra ideal, mas é a que me vem agora. Eu fico chocada com a forma como as pessoas lidam com o diferente. Em todos os diferentes. Então é muito forte a fala de uma mãe que diz, eu fico constrangida de estar num local social onde as pessoas começam a olhar de um jeito estranho para minha filha, por exemplo. E ainda tem mais, né, que eu já ouvi falas do tipo, Maria, tu sabes que até mães de crianças autistas são preconceituosas porque dizem assim, o meu filho é autista e não faz isso que a tua filha faz, por exemplo, né? Queria te ouvir um pouco sobre essa questão do preconceito, né? E se teria alguma forma de auxiliar essas mães, né? Nesse manejo, assim, né, meu filho tá gritando muito, eu não tô conseguindo, sabe, dizer um pouco pra gente se, a gente sabe que não tem receita, tem que fazer uma avaliação dessa criança e tal, mas tem esse desespero dessa mãe, assim, né? Tem. E preconceito, né, discriminação, a gente, infelizmente acontece muito. Quanto ao que fazer, por exemplo, eu vou ver se a criança se comunica, ela consegue se comunicar alguma coisa, como você falou, não tem receita de bolo, mas de manejo, de forma rápida, assim, a gente vai ter que identificar o que aconteceu antes dela gritar. Porque às vezes, o comportamento aconteceu do nada, não foi do nada, sempre tem um antecedente, às vezes a gente que não consegue identificar o que foi que aconteceu antes. Mas foi o quê? A gente estava no ônibus e fez um barulho mais forte. Talvez seja... Aí ela gritou. Então pode ser... Ela tem um motivo. Todo comportamento tem uma função. A gente fala, né? Análise de comportamento tem uma função. E a gente tem que descobrir que função é essa. E isso é treino, às vezes. Eu falo para um caderninho assim, antes aconteceu isso, ela emite esse comportamento. Então, quando a gente identifica a função e o antecedente, a gente tem como manejar esse comportamento. Então, se for será que é o barulho do ônibus que causa isso, né? Que ela tá gritando? Então, a gente vai conversar até com outro profissional, a gente colocar um abafador, por exemplo, para que ela não se incomode ótimo. Tanto com barulho. Então, todo o manejo vai depender sempre desse antecedente, para a gente ver qual é a função desse comportamento e a gente conseguir auxiliar essa família. Será que ela está com sede e ela não sabe comunicar, por exemplo? Ela não sabe verbalizar? Então, a gente vai com a comunicação alternativa para mostrar, você quer água, e mostra a figurinha da água e oferece água para ela. E a gente vai achando estratégias para minimizar esse comportamento, para substituir esse comportamento de gritar. Se ela está gritando, ela está comunicando algo, a gente só não está conseguindo identificar. E é bem importante isso que tu estás colocando, né, Juliane, porque
eu estou aqui pensando no início da nossa conversa, né? E aí até eu queria te perguntar, aproveitar e te perguntar qual é a importância do trabalho interdisciplinar e quais seriam, né, os profissionais envolvidos, porque quando a gente fala de uma equipe, a gente está falando de um suporte não só para essa criança, mas também para essa mãe ou para essa família no manejo adequado, porque não tem como, a gente não está falando de uma birra, a gente não está falando de um transtorno opositor desafiador, a gente não está falando de um TDAH, a gente está falando de autismo, né? E tem, né, assim como todos esses que eu falei anterior, tem características específicas e vão, digamos, indicar um manejo diferenciado. Mas a mãe e a família precisam ter esse suporte também, né? Então eu percebo que, de novo, né, muitas mães, muitas famílias não têm esse acesso. Então, assim, qual é a importância da equipe? Qual a importância da equipe, tanto no trabalho com a criança, quanto no trabalho com a família, e mais especificamente com a mãe, né, e principalmente quando ela é mãe solo, e também quem são os profissionais, né, que devem compor, em princípio, os principais dessa equipe. A gente vem conversando, são muitas áreas em déficit, né? Então a gente precisa de uma equipe para auxiliar essa criança, né? Então a gente vai precisar de fono, se a criança não verbaliza, não se comunica a fono. Terapia ocupacional, se a criança tem um transtorno processamento sensorial, então o TO com integração sensorial de áreas, eu acho que a gente pode até encaixar aqui o que é que de tratamento tem, né? Porque a gente tem evidência de tratamento para autismo hoje, para a gente falar dessa equipe interdisciplinar. Né? Atualmente a gente tem 28 práticas baseadas em evidências para autismo, né? Então aquilo que a gente sabe que funciona, que foi testado e que vai trazer melhoria na qualidade de vida da criança. 28 práticas? 28. Dessas 28, 23 são baseadas em análise do comportamento aplicada. Tá. Aí tem essas da análise do comportamento aplicada, a gente também tem evidência de exercício físico, de intervenção mediada por música e a integração sensorial de Aires, né? Que é o terapeuta ocupacional que vai trabalhar o processamento sensorial. Então, dito isso, a gente vai avaliar a criança e geralmente vai precisar, né, de terapia ABA, de fono, terapeuta ocupacional. Muitas crianças têm dificuldades motoras, né? Entre 60% e 80% dificuldade motora. Então, uma hipotonia, a marcha tá com algum problema, né? Então a gente vai precisar às vezes de um fisioterapeuta também, de um médico, geralmente é um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Para a família, realmente, assim, uma psicoterapia é fundamental, mas infelizmente a gente nem sempre consegue, porque até a gente coloca tanta coisa pro filho que a gente acaba esquecendo da mãe e da família, né? Dentro da intervenção baseada em ABA, a gente faz o treinamento de pais. É importante, desculpa te interromper, mas fala-se muito em ABA, e assim, talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo tenham dúvidas ainda se seus filhos têm ou não, e não conheçam. O que é a terapia ABA? De uma maneira bem simples, quais são os benefícios? Como é que se trabalha? Tá. Intervenção baseada em ABA, né? ABA é análise de comportamento aplicada, é uma ciência. Tá. É uma ciência, eu falo que é uma caixa enorme de ferramentas. Então, que eu vou avaliar a criança, a gente vai ensinar alguns repertórios comportamentais, né, baseados, por exemplo, em marcos de desenvolvimento. Então, eu vou ver que essa criança está com atraso, então, ela não está se comunicando, ela não está seguindo instrução, ela não sabe identificar mãe, pai, as cores, por exemplo. Então, eu vou lá na minha caixa de ferramentas de análise de comportamento, pego uma estratégia de ensino que tem evidência comprovada que funciona e eu consigo ensinar esses comportamentos para as crianças. Então, a gente ensina habilidades. Essas habilidades que as crianças típicas aprendem quase que automaticamente, só de olhar, ela já aprende. As crianças com desenvolvimento atípico não aprendem assim. Elas precisam de uma forma diferente de ensinar. Entendi.
E a gente vai achando essas estratégias e vai de acordo com a criança e de acordo com a habilidade que a gente quer ensinar. Então, basicamente seria identificar através de várias técnicas quais são os déficits dessa criança e se utilizar de algumas ferramentas para desenvolver essas habilidades e melhorar esses déficits. Isso. E as crianças aprendem. E é bem importante isso que você falou, né, de que a família também tenha esse suporte, né, para trabalhar todas aquelas questões, o impacto de ter um diagnóstico de um filho com autismo, né, as dúvidas que vêm, às vezes a dificuldade de acesso a tudo que essa criança precisa, a demora no diagnóstico, o dia a dia, né? Muitas mães precisam deixar de trabalhar, não conseguem trabalhar. E aí tem também algumas perguntas que as pessoas... Tem uma pergunta, né? Além das de tantas, né? Que as pessoas fazem, que o autismo tem cura? O autismo não é considerado uma doença, né? Então, tecnicamente, ele não tem cura. Uhum. Que a gente tem a gente ensina habilidades e essa a criança os prejuízos vão sendo diminuídos, né? Uhum. Se eu tenho mais habilidades, então essas dificuldades a gente vai diminuindo. Entendi. Mas que tem cura, não tem cura porque não é considerada uma doença. Ok. E aí junto disso vem perguntas assim, muitas vezes, tá, mas o meu filho ou a minha filha um dia vai estudar, vai trabalhar, vai poder constituir uma família. Uhum. Como é que é isso, Juliana? O que eu costumo falar é que quanto mais cedo a gente tem um melhor prognóstico, né? Uhum. Quanto mais cedo a intervenção, melhor prognóstico da criança. E isso vai ser de forma muito individual, tanto de acesso à intervenção adequada, para a gente desenvolver essas habilidades para ele ter autonomia e conseguir ter uma vida com qualidade lá na frente. Uhum. Mas também é um conjuntinho de sorte também, né? Tem a intervenção adequada, tem questões genéticas mesmo, porque tem alguns pontos que realmente tem uma dificuldade maior. Então, isso também não vai depender da intervenção. Mesmo com intervenção, mesmo com intensidade, algumas crianças... por questões genéticas, realmente esse autismo é mais severo, uhum. né? E aí fala até do espectro, né? Às vezes as pessoas caminham pelo espectro, né? De acordo com o contexto, justamente a história de vida, a intervenção e questões genéticas também. Uhum. Essa intervenção, no caso, né, você que é especialista no atendimento dessa demanda do transtorno do espectro autista, envolve a criança ou adolescente ou o adulto, no caso a criança ou adolescente, junto com a mãe? Essas sessões elas são feitas junto também, porque daí a mãe aprende o manejo, já envolve trabalhar as demandas da mãe ou atende só a demanda de orientação em relação ao manejo? Aí a gente vai variar do profissional, mas o que é ideal, né? Vamos trabalhar o ideal. O ideal é que a gente trabalhe em contexto clínico com a criança e a gente chame a mãe também, pelo menos uma vez na semana, para ela observar o atendimento, escutar as demandas da mãe e a gente ensinar habilidades para a mãe. Porque certo. Assim, se a criança passa a intervenção ABA, ela tem como característica a intensidade de horas, né? Geralmente tem 10 horas semanais, por exemplo. E mesmo que 10 a 20 horas semanais, depende de cada criança, mesmo que a criança faça 10 horas, eu preciso ensinar a mãe. Por quê? A mãe passa a maior parte do tempo com o filho em casa, né? E ela precisa aprender a ensinar o filho e manejar esses comportamentos. Isso, imagina, se com 20 horas a gente precisa fazer isso e com famílias que só têm condições de fazer uma vez na semana. Então a gente fala, preferencialmente, se eu tenho só uma hora na semana com a criança, então eu fico com a criança e com a mãe. Tá, o que é que a gente vai fazer? Quais as suas dificuldades? Então vamos trabalhar junto e passar coisas para ela fazer em casa, para que a gente consiga otimizar essa intervenção. Uhum. E as demandas emocionais da mãe, então, o ideal, vamos pensar no ideal entre aspas, seria
além dessa mãe acompanhar essa criança, ela também tem o espaço dela para a terapia dela. Isso, aí seria geralmente com outro profissional. Isso. Tá. Bom, a gente está indo para finalmente aqui, né? E daí eu queria te perguntar, tá, então, para quem está nos ouvindo, o que fazer caso alguém que esteja nos ouvindo desconfie, tenha uma desconfiança de que o filho apresenta algum comportamento diferente, ou a própria escola também observa que aquela criança tem um comportamento diferenciado? O que fazer? O que fazer? Se for uma criança muito pequena, antes do 1º ano, vamos acompanhar a carteirinha de vacinação, por exemplo, que lá tem os marcos de desenvolvimento. Então, vamos pedir auxílio ao pediatra. Quando levar o pediatra todo mês, não só pesa e tira a medida. Vamos acompanhar os marcos, ele está fazendo isso, não está fazendo isso, enfim. Se uma criança mais velha, se eu identifiquei algum desses comportamentos, procurar ajuda o mais rápido possível, né? Geralmente, neuropediatra, ou psiquiatra infantil, que ele levanta, que ele dá o diagnóstico, ou algum profissional, né, da capacidade da área de psicologia, por exemplo, para fazer essa avaliação e identificar se ele tem algum déficit, né, e encaminhar para o neuro que dá o diagnóstico. Eu fico aqui pensando que talvez o caminho pudesse ser primeiro para um neuropsicólogo e depois para um neuropediatra, né? Porque o neuropediatra geralmente, né, praticamente 100%, ele pede uma avaliação neuropsicológica para confirmar o diagnóstico muitas vezes, né? Bom, às vezes não, porque já é tão evidente que ele já dá o atestado ali, né? Mas no caso de uma mãe que tenha acesso, né, à rede privada, talvez o caminho pudesse ser primeiro a um neuropsicólogo e depois a um neuropediatra, né? Mas também não é uma regra, né? Também não é uma regra, ela pode levar primeiro num neuropediatra também e dependendo da avaliação dele, ele vai encaminhar para um neuropsicólogo, né? E eu penso que aquelas famílias de baixa renda, eu penso que precisariam estar crianças acima dos 6 anos de idade. Eu penso que poderiam estar até procurando os CRAs, né, para orientação, para encaminhamento à rede de saúde mental, à rede pública, né, para que essa criança possa ser avaliada no CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, né? E também na própria unidade básica de saúde, né? Para que, através da unidade básica de saúde, essa criança seja avaliada por um médico, né? Apesar da gente não ter psiquiatras infantis na rede, né? Já é difícil encontrar na rede privada, que dirá na rede pública, né? Mas os médicos poderiam e deveriam estar encaminhando para a rede de atenção à saúde mental crianças maiores para serem avaliadas, né? E crianças menores vão seguir, né, esse percurso aí que você colocou, né? Então, ela é acompanhada também até 1 ano de idade, mensalmente na unidade básica de saúde, então poder também estar dialogando com esse médico, estar conversando com esse médico, porque daí o próprio médico, a partir de qualquer evidência, né, de que o desenvolvimento dessa criança não está acontecendo da forma esperada e que tem alguma dúvida, já vai automaticamente fazer o encaminhamento para o neuropediatra. E aqui, gente, eu quero também deixar uma dica para vocês, uma orientação. Tratou-se de criança e adolescente, tem dificuldade de conseguir a consulta com o especialista, aciona o conselho tutelar. Porque o conselho tutelar, através do conselho tutelar, a gente consegue, né, o conselho tutelar consegue acionar o Ministério Público para que essa criança e adolescente tenha prioridade no atendimento, não fique esperando a partir da demanda que ela apresenta, né? Então não é passar na frente, não é isso, é cumprir o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então fica a dica, tem dúvida, vai lá na Unidade Básica de Saúde, vai lá no CRAS, vai lá no Conselho Tutelar, porque principalmente UBS e CRAS, eles vão conseguir, com certeza, dar todas as orientações necessárias, inclusive a direitos, sociais, aos programas que o governo federal oferece, né, o próprio acesso ao benefício de prestação continuada, ou seja, né, não deixem de buscar ajuda. Bom, Juliene, muito obrigada, foi maravilhoso, superou as minhas expectativas, foi muito bom estar essa 1 hora aqui conversando contigo, com uma especialista na área. Com certeza vou te chamar em outros momentos, né, pra gente continuar, porque a gente não esgota aqui, né? Em outros momentos, no ano que vem, com certeza vou te chamar de novo. Quero te agradecer muito a disponibilidade de ter participado do nosso podcast de hoje. Vou deixar a palavra agora contigo para dar um recado final aí, pessoal. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de a gente conversar sobre autismo. Tem muita coisa a ser conversada, tem muita informação para ser partilhada e auxiliar as famílias. Ok. Gente, mais um podcast. Ficaram com alguma dúvida? Deixa um recadinho pra gente lá no direct. Dá uma curtida, compartilha, porque o tema é muito importante. Muito obrigada a todos, um excelente final de semana e um beijo no coração.